Ele é para todos. Leitura bíblica. Livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos 15 a 21 e 1 de Coríntios, capítulo 12. Em João 14, versículos 15 a 21, a palavra diz: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! E em 1 de Coríntios, capítulo 12, a palavra diz: sobre os dons espirituais. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. A unidade da Igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem, com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é um momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual, de blindar a nossa família, ajudar na criação de nossos filhos e também do nosso relacionamento. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Estamos dando continuidade ao 7º módulo, reconvocados e amparados na missão, e o versículo em destaque encontra-se em João 14, versículo 17. A palavra diz: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Ele é para todos. Preste atenção. O dom de línguas é negado por muitos que argumentam, referindo-se ao que Paulo escreveu em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Por outro lado, há também os que consideram falar em línguas como o único sinal da presença do Espírito Santo. Nessa polêmica, é preciso lembrar que Jesus disse que o Espírito é livre e sopra da maneira que quer. João 3, versículo 8. Isso significa que todos os seus diversos dons são importantes e ele próprio continua se manifestando para que cada pessoa entenda que Deus quer ser um em todos. O Espírito Santo é capaz de conduzir todos dentro do propósito e da vontade de Deus e, para isso, distribui uma diversidade de dons entre os membros do corpo de Cristo. Dentro dessa distribuição, minha esposa e eu recebemos alguns dons, entre eles o falar em línguas. Porém, entendemos que isso serve para adoração e edificação pessoal, salvo quando houver interpretação. A partir da manifestação e presença do Espírito Santo naquela noite mencionada ontem, Deus nos mostrou para agirmos de forma diferente de até então. Sempre oramos por curas, enfermidades, problemas de outras pessoas e por nós mesmos. Porém, sempre foi uma oração corriqueira, na qual a certeza do agir de Deus nem sempre era contemplada. Naquela noite algo mudou. Conhecemos o Espírito de Deus e o seu agir. A promessa nos alcançou e isso transformou nossa vida de oração. A resposta de orações passou a fazer parte da própria oração, pois se Deus é soberano, sabe de todas as coisas e tudo pode. Assim dirigimos cada oração a Ele com fé, certos que ela não fica sem resposta. Ele pode dizer sim, não ou espere um pouco. Afinal, Deus é soberano e age dentro da sua vontade, trazendo o bem, jamais o mal, para aqueles que o amam. E eu finalizo este devocional com esta compreensão. O Salvador se referiu ao Espírito diversas vezes, mas nenhum texto é tão forte quanto suas palavras no Evangelho de João. Conhecemos no capítulo 14. Ali, Jesus afirma que o Espírito Santo é outro Consolador que ficaria conosco após seu retorno ao Pai Celestial. João 14, versículo 16. O Senhor o chamou de Espírito da Verdade, que o mundo não poderia receber. Esse habitaria conosco e estaria em nós. Versículo 17. Além disso, ele nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria das palavras de Cristo. Versículo 26. Essas palavras do Mestre sobre o Espírito reforçam totalmente o princípio de comunhão. O Consolador seria uma presença viva e amiga
tal qual foi o Salvador. Ele habitaria dentro de cada discípulo de Jesus, nos ensinando e nos lembrando das palavras de Cristo. Como reduzir todos esses atributos a uma simples teoria? É impossível. Cada cristão deve individualmente estar em comunhão com o Espírito Santo, conforme 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, experimentando a alegria de sua presença em nós. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Espírito Santo. Deus Pai, preencha-me com teu Espírito Santo. Eu me submeto ao Senhor e quero seguir a voz do Espírito Santo para fazer o bem e abençoar as pessoas hoje, sobretudo a minha família, meus amigos, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Pai, derrama essa certeza na minha vida hoje. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro. Espero você e a sua família e que Deus nos abençoe.